Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Eu e saúde os cumprimento com a santa paz do Senhor Jesus. Amém? Bom dia. Eu e saúde os cumprimento com a santa paz do Senhor Jesus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus que tudo pode, faz, que opera milagres, prodígios e maravilhas. Aqui estamos diante de Ti, ó Pai, Filho e Espírito Santo, para Te agradecer por mais um momento, por mais um domingo, mais uma manhã de domingo na Tua presença, Senhor. Muito obrigado por se fazer presente em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo que tem nos dado, tem nos feito e por tudo que ainda vai nos fazer. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nós só temos que Te agradecer, Senhor, por todas as coisas que tem feito para nós até no dia de hoje. Porque até aqui nos ajudou o Senhor, aleluia. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus que tudo pode, faz, que opera milagres, prodígios e maravilha. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre. E se Deus é por nós, igreja, quem será contra nós? Ninguém. E operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o que Ele fará na minha e na tua vida, porque Ele é Deus. Então ninguém pode impedir, porque o Senhor Ele faz, Ele opera. Nós só temos que crer, obedecer, acreditar, ter fé e continuar a marchar. Vamos marchar, não pare. Não pare de marchar. Continuemos ali a caminhada, ainda que esteja difícil. Ainda que nossos olhos vejam o impossível, mas nós temos um Deus que realiza possíveis na nossa vida. Porque Ele é um Deus do impossível. Você está com dificuldade, está com luta, está com prova, adversidade, tribulação, ei, chama o Deus do impossível. Ele está no meu e no seu barco. Coloca o leme na mão dele. Coloca as suas situações nas mãos dele. E Ele tudo fará, Ele tudo resolve. Mas nós temos que estar em obediência à igreja. Nós temos que estar diante dele para poder que ele faça, realize o que nós queremos, o que nós precisamos. Porque nem tudo o Senhor diz sim nas nossas petições. Então nós temos também que ver e verificar que muitas coisas pedimos e não é bom para os olhos de Deus. E muitas das vezes ele não nos dá, porque aquilo que ele não está nos dando, não é que ele está nos negando, é livramento, igreja. Nós temos que reparar e ver livramento. Deus nos dá tanto livramento porque a sentinela não dorme, não cochila. Aquilo que a gente não possa ver, o Senhor pode. Aonde nós não entramos, Ele entra. Aonde nós não ouvimos, Ele ouve. Aonde nós não vemos, Ele enxerga. Então nós temos que ver isso quando nós estamos dormindo e estamos em determinadas situações ou lugares ou setores. O Senhor, Ele está em todos os lugares, Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Então Ele sabe de todas as situações que passa comigo e passa contigo. Por que você está preocupado? Ou preocupada? Nós temos que descansar no Senhor. Descansa nele, espera nele e Ele tudo fará. Ele fará coisas maravilhosas, magníficas na sua e na minha vida, porque Ele é Deus. Mas nós temos que crer, acreditar e saber esperar o momento certo, o tempo certo. Porque nós nos apressamos, nós temos pressa. Porque nós queremos ver logo o sol durante a noite e a lua durante o dia. Mas não, é tudo no tempo do Senhor, assim diz Eclesiastes. Há tempo para todas as coisas, igreja. Então espere com o Senhor. Não tem o Salmo 40 que se diz? Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e para ti. Então tenha paciência. Muitas das vezes é difícil a gente ter, mas não é impossível a gente adquirir paciência. Então tenha paciência. Porque
Porque o Senhor vai fazer na tua e na minha vida. Isso você pode acreditar que Ele vai fazer. Você apenas tem que crer, tem que saber esperar. E Ele fará. Amém, igreja. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, em tuas mãos entrego a nação. Em tuas mãos, ó Pai, Filho e Espírito Santo, entrego as UPAs, UTIs, pronto-socorro. Nas tuas mãos entrego o setor da Cracolândia, Senhor. Nas tuas mãos entrego os presídios masculinos, femininos, Senhor. Nas tuas mãos nós entregamos, Senhor, os orfanatos, os asilos, as ruas, as determinações, pontos de droga, pontos de prostituição. É nas tuas mãos, Senhor, que nós entregamos. Então, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, entrega a tua mão santa e poderosa sobre as nações. Vai de encontro, ó Pai, Filho e Espírito Santo, ao setor do Jardim Brasil, da Praça da Alegria, Vista Alegre, Vila Sabrina. Vai diante, Pai, Filho e Espírito Santo, dos Chaves. Vai diante, ó Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Entra com tuas mãos poderosas nos países, Pai. Toma os governantes, toma os municípios, as cidades, porque sabemos que tuas mãos não se encontram encolhidas, nem seus olhos fechados, nem ouvidos tampados, nem lábios selados, nem pés atados. Sabemos que o Senhor nos ouve, nos vê e fala conosco. Então acerca do teu poder, Pai Todo-Poderoso. Fale conosco, Senhor. Venha falar conosco para que nós possamos verificar aonde é que temos que agir, que nós temos que verificar aonde temos que ter a mudança, que nós temos que verificar, ó Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, porque o Senhor é um Deus. Nós devemos a Ti obediência, Senhor Deus, aleluia. Então é o que nós precisamos, igreja. Obedecer, porque melhor é obedecer do que sacrificar. Então nós devemos obediência ao Senhor, devemos obediência a Deus. Então obedeça, para que nós não venhamos passar um processo de angústia, tristeza, amargura. Está me entendendo? Para que nós possamos sempre ter aquele setor de morada dentro de nós, que é a morada do Espírito Santo, é o que nós somos. Então, quando nos sentimos tão só, é porque estamos vazios dele. Então, começa a se encher, porque Deus não usa pote vazio, Deus usa vaso cheio, e muitas vezes cheio de poder. Então, se encha do poder que Deus te deu, se encha desse poder, realiza, adquira, não pare, continua. Porque a tua caminhada é difícil, mas ela não é impossível para Deus. Então creia, acredita, vai à frente, marche. Porque Deus abriu um mar para mim e para você passar. Ainda que você veja os cavalos e cavaleiros de Faraó atrás de mim, atrás de você. Não pare, não recue, não se entregue, não se dobre a Baal. Mas vai e se prostre ao Deus vivo que tudo pode e faz. Então creia, igreja. Creia porque Ele é um Deus. Creia. Não desista. Não desista. Ele faz. Ele opera milagres, prodígios e maravilhas. Amém, igreja? Então, bora lá para a palavra que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Amém? Então, a palavra do Senhor, ela vem aqui a nos dizer as promessas e bênçãos que o Senhor nos dá. Então o Senhor, Ele fala comigo e fala contigo. Se atentares e ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Aí ele vem e diz ainda para mim e para você, se ouvires a voz do Senhor, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te abençoarão todas estas bênçãos. Te alcançarão todas essas bênçãos, igreja. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas.
Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito será ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados da tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua e da minha presença. O Senhor determinará que as bênçãos estejam nos teus celeiros, em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará a terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como tem jurado quando guardasses os mandamentos do Senhor teu Deus e andares em teus caminhos. Amém, igreja! Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que seja o Senhor a falar pela boca de tua serva, que não provém palavra de mim mesma, mas palavra que provém da boca e do trono do Senhor. Aqui quando o Senhor ele vem falando nessa palavra do livro de Deuteronômio, ele vem falando das bênçãos, das promessas que ele nos fez para mim e para você. Então, quando o Senhor ele vem falando que ele dá bênçãos para mim, dá bênçãos para você, é porque ele faz, igreja. Então, nós só temos que esperar o tempo dele. Nós só temos que esperar a hora dele. Porque tudo que ele te prometeu, me prometeu, ele vai cumprir. Ele não é Deus para que minta, nem filho do homem para que não cumpra o que ele prometeu. Então, ele vai prometer, ele vai cumprir tudo que ele te prometeu e me prometeu. É só esperar o tempo dele, porque ele vem falando da nossa obediência, porque é fácil nós cobrarmos a Deus das coisas que nós queremos que Deus faça na nossa vida, mas e a nossa obediência? A nossa obediência está sendo diretamente no mesmo peso da nossa cobrança? A nossa obediência está sendo favorecida para Deus ou só para nós mesmos? Como que está a sua obediência? Como que está a minha obediência? Porque é fácil a gente dizer e chegar a Deus, aonde o Senhor está na minha vida? Por que o Senhor saiu da minha vida? Aonde o Senhor está? Por que eu não consegui? Por que eu não conquistei? É fácil a gente dizer isso. Mas e como está a sua obediência diante de Deus? Como que ela está? Ela está no mesmo peso da sua cobrança? Ou da minha cobrança? Então o Senhor ele pergunta para mim e para você nessa manhã de domingo: como que está a sua obediência perante a mim? Diz o Senhor. Então nós temos que nos policiar e verificar. Temos que entrar dentro de nós para que nós possamos ver e verificar como que nós estamos diante de Deus. É isso que nós temos que fazer, igreja. Porque se nós não fazemos aquilo que nós prometemos e não cumprimos, como que nós podemos cobrar de Deus o que Ele nos prometeu se nós mesmos não cumprimos o nosso legado e o nosso prometido? Porque o Senhor ele é fiel a mim e a você, e nós somos fiel a Ele. É assim que o Senhor fala comigo e fala contigo nesta manhã. Até onde está a sua fidelidade diante de Deus? Você, porventura, você deixa de fazer alguma coisa para poder ir à casa do Senhor ou para fazer alguma obra a qual Ele colocou nas tuas mãos? Não, primeiro, muitas das vezes, pessoas vão fazer o desejo da sua carne, mas não quer fazer o desejo do Senhor. Eles acham assim, não, o Senhor espera um pouco, eu vou fazer amanhã. E Ele falou para que fosse feita hoje, mas você fala que vai fazer amanhã. Aí o Senhor, ele olha para mim e olha para ti. Ué, se você vai fazer amanhã, por que me cobra? Por que cobra tanto? Para que venha e eu faça para você o que você quer, no momento que você quer, na hora que você quer e do jeito que você quer. Então, como que é a gente diante de Deus nessa nossa teimosia e nessa falta de obediência? E como podemos cobrá-lo daquilo que queremos, desejamos e precisamos, se nós mesmos não temos essa obediência e também a paciência? Porque Ele diz que Ele nos dará todas as bênçãos. Ele dará a bênção no seu e no meu celeiro. Ele abençoa
suas crias, as minhas crias. Tudo isso ele fala comigo e fala contigo. Mas e a nossa obediência? Você está obediente? Você está ali nessa obediência devidamente ao Senhor? Não. Muitas das vezes não estamos. Então nós temos que obedecer. Nós temos que obedecer ao Senhor. Nós temos que falar as coisas que são devidas e cabíveis para que nós possamos realizar. Então esperar, a gente tem que esperar. Mas muitas das vezes nós não aguentamos sairmos da presença, andamos em trilhas erradas, fazemos coisas erradas, como se estivesse fazendo uma pirraça. Sabe aquela criança pirracenta que faz birra, faz pirraça porque o pai e a mãe não quer dar a ela um sorvete? Antigamente era o sorvete, hoje é o celular. Né? Se não quer dar o celular, a criança se joga no chão, se bate, se arranha, faz isso, faz o pé, faz bico, grita, faz escândalo. Mas tem uma coisa chamada cinta e outra coisa chamada chinelo, que é bem dar umas boas chineladas. Foi por isso que Deus colocou uma vara nas nossas mãos, foi para corrigir. Então passa a mão na vara e corrija essa criança rebelde. Mas não é só a criança que tem que ser corrigida, somos nós adultos também. E quem vem para nos corrigir é Deus. Então quando ele vem para corrigir, ele não vem pequeno não, ele vem com mão grande e poderosa. Eita papai, olha aí. Então Deus está dizendo que é hora de corrigir. Foi dado uma vara, então é hora de correção, é hora de obediência. Não é para fazer malcriação, não. É criança levada, é criança malcriada, é criança desobediente, adultos também. Então está na hora de corrigir. Está na hora de corrigir. Por isso que quando tem que sentar, senta no banquinho do pensamento para poder ver e verificar. Como tem muitos aí, psicólogos, pedagogos, que falam que a criança não sabe nem o que ela está pensando pelo que ela fez, se ela está lá. Sabe sim. Sabe sim. Porque a criança ela sabe muito bem que ela foi colocada naquele cantinho para pensar, porque ela fez uma coisa que não era boa. Aí vem esses aí de hoje em diante e vem dizer que a mente da criança fica assim, que a mente da criança fica assada. Sabe o que eu acho engraçado? Antigamente não tinha nada disso. Antigamente o psicólogo da criança era a vara de marmelo, era a boa espada de São Jorge que ele tinha que buscar no campo para apanhar, era a vara ali da goiaba, tudo ali. Pode ir lá buscar a vara que você vai apanhar. Era o bom cinto, o fio de ferro, e ali esses eram os psicólogos de antigamente. Aí hoje em dia a cadeia está lotada. Por quê? Porque hoje tem, olha, você não pode fazer, porque o filho quer isso, ele bate o pé. Aí tem alguém lá atrás de uma mesa que pegou e disse assim: se o teu pai e a sua mãe te der umas palmadas, liga para nós que ele vai preso. Deu legalidade para os monstrinhos. Aí cresceram e viraram monstrão. Aí a cadeia está tudo lotada. Tá me entendendo? Porque cheio dos monstrinhos que foi conduzidos e instruídos nas escolas. Então é dessa maneira. Eu desço o cacete, eu não estou nem aí. Porque aqui, quando eu bati no meu filho, veio 3 viaturas da GCM. Ele estava o quê? Estava com seus 15, 14, 15 anos, aí chamaram a polícia, deitei o cacete nele, que nem saber. E aí eu falei para a polícia: leva ele para a casa do presidente, manda ele criar ele, e quando ele transformar ele em doutor, ele me devolve. Ele foi transformado em doutor? Não. Aí ele foi transformado no quê? Naquilo que ele quis fazer. Porque toda vez que eu ia pôr a mão nele, ele falava que ia chamar a polícia. Eu peguei e falei: ah, é? Aí até que chegou um tempo que eu peguei e falei para ele: não precisa chamar a polícia não, pega o que é seu e fora. Deu para entender? Cadê que o presidente levou para a casa dele? Cadê que veio o GCM buscar? Cadê que aqueles que chamaram a polícia para vir colocaram ele dentro da casa deles? Colocou nada. Então a gente tem que ver o que você tem dentro da sua casa, você sabe o que você tem. Você sabe o que é que te espinha. Você sabe o que é que te afronta. Você sabe o que é que te desola. Então você tem que ir corrigir. Porque até Ezequias teve que arrumar a casa. Então está na hora de arrumar a casa. Vai lá e corrige essa nação. Corrige os teus filhos. Corrige tuas filhas.
Não tem esse negócio de querer ser monstrão na sua casa, não. Deus, ele te deu uma família, te deu um legado, mas te deu autoridade. Vai lá e usa essa autoridade que te foi dada. Eu uso, eu não estou nem aí com o que os outros falam ou pensam. Não quero nem saber. Meu negócio é com Deus, não é com o povo. Porque quem vai me levar até o Pai é Jesus Cristo. E quem vai abrir a porta para mim é Deus. E quem vai me consolar é o Espírito Santo. Então eu tenho assunto com essas três pessoas. Com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não tenho assunto com o vizinho da direita, da esquerda, nem o da frente, nem o de trás. Meu negócio é com a Trindade. Meu negócio é com Deus. Você está me entendendo? Então faça a mesma coisa. Você não tem que ficar dando explicação. Você não tem que dar dando ali satisfação. Você tem que dar obrigação a Deus. Então é dessa maneira. Então quando Deus ele fala comigo e fala contigo sobre a correção, sobre a obediência, sobre o caráter de dignidade, é o que nós temos que ter. A palavra, o caráter, a dignidade. Não se espelhar em pessoas que estão descendo. Porque o que tem gente descendo a escada e quer levar você junto. Então você tem que fazer o quê? Você tem que entrar num caminho diferente. Porque a única pessoa que até hoje desceu a escada rolante e subiu a escada quando ela estava descendo foi Jesus Cristo. Ele andou em contramão, porque ele não seguiu os outros. Ele sim é que os seguia, mas ele não seguiu ninguém. Está me entendendo? Porque ele foi separando 12 homens, 12 discípulos. E no meio deles tinha aquele que era brigão, no meio deles tinha o traidor, no meio deles tinha o reclamão, tinha o torrão, tinha o resmungão, tinha o chorão, tinha o duvidoso, tinha aquele que tinha que tocar, só tinha que pôr a mão para ver, para acreditar. Então ele teve todas essas pessoas. No teu caminho vai ter, vai. Teve no caminho de Jesus. Sentaram na mesa com ele. Mas Jesus se misturou? Não. E por que você vai se misturar? Não tem que se misturar. Você está me entendendo? Então é assim que o Senhor ele fala comigo e fala contigo. Não temos que nos misturar. Nós temos que sentar na mesa onde somos aceitos. Mas se naquela mesa você senta e não é aceita, você não tem que comer o que eles põem. É dessa maneira. Porque Jesus, quando foi convidado para um grande jantar, ele olhou e viu e sabia do pensamento daqueles que estavam à sua volta. Ele sabia dos pensamentos deles. E ali, quando eles foram e falou para ele, mestre, é lícito abençoar, é lícito perdoar? Então ele olhou para eles e pegou e respondeu a eles. A resposta que ele deu que sim. Porque se você sabe perdoar, você pode ser perdoado, mas se você não sabe... Então tem coisas que Jesus, quando estava ali falando com aquele povo em parábolas, ele entrou sim no meio do campo da prostituição. Se ele tivesse aqui em carne e osso hoje, ele estava lá na biqueira, falando com o povo da biqueira, com o povo do tráfico. Porque o que mais tem hoje é gente nas ruas. Por quê? Porque o tráfico, o usuário de droga está ganhando campo. Mas ninguém quer levar mais a palavra para ninguém. Ninguém abraça ninguém. Ninguém dá uma oportunidade da pessoa ser ouvida e falar o que se passa ao coração dela. Se você vai e oferece um ombro e ela não quer aceitar, aí é ela. Mas você ofereceu. Mas não adianta passar de largo. Porque de largo também passou o sacerdote, passou o levita. O único que parou diante daquele homem que estava totalmente ferido, desolado e jogado, foi quem? O samaritano, igreja. Então veja bem, muitas das vezes você prefere falar, fazer isso, fazer aquilo, como também muitas das vezes você vai lá fazer tal coisa só porque você viu o outro fazendo. Mas você não fez com amor, igreja. A Bíblia nos fala, se não for com amor, nada fazeis. Você não fez nada, porque não foi com amor. Então você tem que fazer por amor, com amor, para que você transfira esse amor, esse sentimento de bondade, de amor, para a pessoa que está ali à sua frente, ao seu lado. É isso.
até nas suas palavras, quantas pessoas eu atendo por telefone, pessoas que estão do outro lado do país, do outro lado do mundo. Você está me entendendo? Que quando aqui é de noite, quando aqui é de noite, lá já é de tarde, lá já está de noite, aqui é de dia, lá já é de noite. Quantas pessoas aflitas? Teve uma vez, atendi uma mulher da China, e ela ali estava assim, tão desolada, tão triste, aborrecida, porque o filho estava entre a vida e a morte. E foi algo tremendo de estar falando com ela. Então, quando ela falou comigo, aqui era de noite, já era tarde, mas era de dia. Mas eu deixei de atendê-la? Não. Eu deixei de falar com ela? Não. Então, eu atendo inúmeras pessoas de diversos horários. Então, às vezes eu estou dormindo, o telefone toca, muita gente fala para mim, desliga esse telefone, pastora, porque senão você não dorme. Você precisa descansar. Mas muitas das vezes, amados, eu desligo o telefone e quando é Deus, quem é que liga? Ele. Você está me entendendo? Então eu posso parar ele? Não posso, eu posso parar esse homem do sobrenatural? Não! Porque ele próprio desativa e liga ali e fala, atende esse meu servo, essa minha serva, porque eu quero te usar na vida dele. Porque ele escolhe os seus escolhidos, os seus capacitados, igreja. Se ele escolheu você para falar comigo ou eu para falar contigo, é ele que vai fazer. Você pode desligar o telefone, pode estar até descarregado, ele carrega a igreja, porque ele é Deus. Teve uma certa vez, como eu já falei isso aqui, uma mulher estava correndo na Alemanha, estava para ser estuprada, um homem correndo atrás dela com uma faca, e ela correndo, correndo, e eu sonhando, olha só, eu sonhando que eu estava num lugar onde havia vários pinheiros e pé de maçã. Eu trabalhava num sonho, eu sonhando com esse lugar. E essa mulher correr, eu vi essa mulher correndo, mas eu vi ela só de costa, aquele cabelo enorme, e era aquele casacão, e essa mulher correndo, e eu via uma pessoa, mas um rosto de lata, com uma lâmina na mão, correndo atrás. E aí eu acordei desesperada. E Deus ele também falou, olhe por ela. Foi Deus mostrou em sonho, era uma visão. Deus mostrou em visão espiritual. E ali eu fui, já desci da cama de joelho e comecei a orar por aquela vida. Eu nem sabia quem era, porque eu só via o cabelo e o casaco. E eu orando, o casacão, aquele casacão verde, escuro, e aquele cabelão preto caindo assim sobre o casaco, e aquele homem com uma roupa cinza, como se ele fosse um homem de lata, correndo atrás dela. Conclusão, só que ali como lá tem aquelas coisas de as câmeras, tudo já coloca para a polícia já ir chegando quando acontecem as coisas, assim é. E ali ela foi o quê? Ali já a polícia já estava vindo atrás do encalço dele, e ela correndo. Foi quando ela chegou dentro de um lugar, ali como se fosse um galpão, foi onde eu vi os pés de maçã. E ela ficou encolhida num canto, e ele tentando abrir a porta para poder violentá-la. Então vocês veem até onde vai, quando Deus quer te usar para algum propósito. E eu orando por ela. E orando, teve um livramento até que a polícia chegou e imobilizou ele com choques, tal, tudo, com aquelas armas dele, e ele foi preso. Mas aonde era esse lugar que tinha os pés de maçã, as macieiras e os pinheiros? Era na casa dela. Uma casa enorme. Um quintal enorme. Era um campo de futebol. E aí passou um tempo. E eu fiquei com aquilo no meu coração. E eu fiquei com aquilo no meu coração até que chegou um dia, eu recebi uma ligação da Alemanha de uma mulher dizendo que havia sonhado comigo. Eita Deus! E no sonho ela começou a conversar comigo e ela falou, eu sonhei com a senhora e eu tinha passado um grande, meu Deus me deu um grande livramento. E eu passei uma noite, aí eu peguei e nós começamos a conversar, eu falei para ela, irmã,
como que você é? Você tem cabelo preto, bem comprido? Ela falou, tenho. Falei assim, eu sonhei com você e Deus mandou orar. Mandar orar para uma mulher que estava de casaco verde, tem o cabelo comprido até as costas, e estava correndo de uma pessoa com uma lâmina na mão, parecia um homem de lata. E ela entrava num lugar onde era um quintal enorme, parecia um campo de futebol, com pinheiros e pés de maçã, muitos pés de maçã e pinheiro. Ela falou, é na minha casa. Aí eu peguei e falei, você, como ela falou, eu sou essa pessoa. Ela falou, então foi a senhora que orou por mim, eu tive o livramento, porque foi falado na igreja. E Deus me deu ali, e eu entrando ali para olhar e verificar testemunho, encontrei a senhora e fui assistir, peguei seu número. Olha o que Deus faz, igreja. Ele faz o que Ele quer, a hora que Ele quer e no momento que Ele quer, gente. Então nós só temos que obedecer. Nós temos que dar obediência ao Senhor, para que Ele possa realizar e fazer as coisas que necessitamos. Mas nós temos que obedecer, porque quem obedece não sacrifica. Então, se você quer receber as bênçãos, eu quero receber as bênçãos do Senhor, então, obedeça. Porque quando desobedecemos, quem afasta Deus de nós somos nós. Porque a gente se afasta dele pela desobediência. Porque ele está no mesmo lugar. Mas quem se afasta somos nós. Então temos que fazer as coisas corretas, certas, para que Deus venha realizar os nossos sonhos, para que Deus venha realizar e dar as nossas promessas. Porque as nossas promessas que Ele nos dá é promessas de bênção. Mas se nós desobedecer e nós começar a ir atrás de outras coisas, sabe o que Ele fala comigo e fala contigo? Que Ele também te promete e faz promessa de maldição. Então você vai receber a maldição. Então, porque a maldição que é dada por Deus, eu quero ver quem tira. Você pode fazer campanha, você pode entrar em jejum e oração, você pode fazer o que for, você pode descer no subir ao céu, descer no inferno, pousar na terra. Quem que Deus foi Deus que amaldiçoou, eu quero ver quem tira. Ninguém tira, igreja. Só vai sair quando Deus quiser. Porque quando Deus amaldiçoou a serpente, as pernas dela entraram. E ele disse para a serpente, rastejará na terra e comerá o pó dela. Ela saiu da presença de Deus. Entendeu, igreja? Mostra para mim aí se teve alguma campanha que trouxe as pernas dela de volta. Não. Então tem muitas coisas que nós precisamos verificar. Tem coisas que muitas das vezes você vai lá, você ora por uma pessoa, você faz isso, faz aquilo, aí a pessoa fala, orou por mim, fez isso, eu não vi mudança nenhuma. Tem que olhar como que está a tua vida. Tem que olhar o que você fez por grande da Galileia. Porque se você provocou o grande da Galileia, você vai ter. Então tem que ver o que você fez por grande. Não é por pequeno, não. Foi por grande. É porque alguma coisa você fez por grande. E o grande foi, olhou e falou para você, então, a partir de hoje, rastejará na terra e comerá o pó dela. E saiu da presença de Deus. Então você vê muitas pessoas aí a vagar. Você vê muitas pessoas a ficar aí em determinados declínios da vida. Mas nós não sabemos o que foi feito. Teve uma certa vez também, estava eu e o irmão conversando. Aí veio uma mulher com um cobertor sobre o corpo todo. E ela foi, mas ela olhou para esse irmão, mas ela veio em mim. Aí ela disse para mim assim, eu quero que você ore por mim. Aí eu olhei assim, aí a hora que ela chegou bem perto de mim, eu me esquivei dela. Eu dei 2 passos para trás. Aí o irmão falou, você não vai orar por ela? Eu falei, não. Aí depois ele falou, você vai negar a oração? Eu falei, não. Falei, eu não vou orar por ela, porque você foi amaldiçoada, porque você blasfemou contra o Espírito Santo. Ela saiu da minha presença gritando, e ela segurava o cobertor na mão, o cobertor vinha voando assim, e ela gritando, gritando. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo me deu o discernimento a conhecer que com ela não tinha mais solução. Porque você, quando blasfema contra
Então nós temos que ver bem o que fazemos. Temos que ver bem o que falamos. Porque o Senhor lhe fala, e virão sobre você, será porém que se não deres ouvir a voz do Senhor, teu Deus, não cuidando de cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti, e te alcançarão. Maldito serás na cidade, e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e as das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça, em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído, e repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras, com que me abandonastes. O Senhor fará que a pestilência de ti te pegue e a ti, até que te consuma a terra e te possa possuir. O Senhor te ferirá com a tisca, a febre, a inflamação, como o calor ardente e a secura, como o que, olha só, hein? Com o crestamento e a ferrugem, e isto te perseguirá até que pereça. Os céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra de balde, olha, debaixo de ti será ferro. Por chuva a tua terra, o Senhor te fará pó e cinzas. Dos céus descerá sobre ti, até que seja destruído. Olha aí, igreja, meu Deus do céu. É a palavra do Senhor. Nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas. Nós temos que obedecer, respeitar. Nós temos, é o que nós precisamos fazer. Porque quando o Senhor ele fala comigo e fala contigo sobre as bênçãos, sobre as maldições que virá sobre nós, ele não está falando por falar. Ele está decretando, porque ele escreveu, é um estatuto de Deus. Então nós temos que ver, porque tem muita gente que vai e vem e se dirige sobre mim, sobre você, aí vai lá, fala as coisas, zomba da sua fé, zomba do que você faz para o Senhor, mas o Senhor está lá no céu, só inclinado, com a sua cabeça inclinada, debruçado na janela do céu a olhar. E quando ele olha na janela do céu, ele fala, na hora certa eu vou ferir, na hora certa eu vou destruir. Então, o que você tem que continuar fazendo? O que eu tenho que continuar fazendo? Continuar crendo no Senhor e continuar obedecendo o que Ele manda você fazer. Aqui eu obedeço, Senhor, aí Ele manda, vai lá e pinta essa parede, eu pinto, vai lá, levanta esse muro, eu levanto, vai lá e faz esses pontos, eu faço. Eu não estou nem aí com o que os outros estão falando, estão pensando. O problema dele, eles que vão se entender com o Senhor. Eu aqui sou a casa dele, eu sou a serva da casa dele, a casa é dele, não é minha. Os vizinhos é dele, não é meu. Então é dessa maneira, igreja. Então é dessa maneira. Então a gente tem que ver o que faz. São provocações, são muitas coisas que as pessoas fazem. Então você tem que ficar na sua. Eu aprendi a ficar na minha. Você está me entendendo? Custou, mas aprendi, porque o Senhor me mostrou. Fica na sua e deixa que eu resolvo. Ele está resolvendo, ele está fazendo. Então é nas mãos dele que eu coloco. Então, ninguém vai te matar, ninguém vai te destruir, sabe por quê? Porque não foi da providência do Senhor. Não foi. Então é o que eu sempre falo para as pessoas. Só vão me destruir, só vão me matar, só vão me derrotar, se Deus falar, vai lá e fere ela. Mas se ele falar, não, é não, porque até com Jó foi assim. Satanás veio diante de Jó, Satanás veio em cima de Jó, Satanás veio para tomar a vida de Jó. Mas Deus falou para Satanás, você pode tirar tudo dele, mas a vida dele você não toca. Ele tocou, ele não é o grande, ele não é o valentão, ele não é o todo-poderoso. Ele acha que é, mas o todo-poderoso, o grande é o meu Deus, não é Satanás. Está me entendendo?
Porque ele pode ter tirado tudo ali de Jó. Mas a palavra me deixa um parênteses aberto, sabe por quê? Porque ele tirou tudo de Jó. Ele tirou seus bens, matou seus filhos, encheu Jó de doença, de lepra, Jó perdeu tudo. Jó perdeu tudo, apodreceu, estado de putrefação. Mas Jó colocou a cara no pó. Jó disse e glorificou: bendito é o nome do Senhor. Nu eu vim do ventre da minha mãe e nu retornarei. Glorificado seja o Senhor. É dessa maneira que nós temos que agir, igreja. É dessa maneira que nós temos que realizar e fazer diante de Deus. Não importa o que você passe, o que eu passe. Glorifica o nome do Senhor. Glorifica o nome do grande da Galileia, igreja. Porque é Ele que vai fazer por mim e por ti. É dessa maneira. Glorifica. Ouve somente a Deus quando falar contigo. Fecha os teus ouvidos para Satanás e abra a tua boca para glorificar a Deus. Deus é maravilhoso, igreja. Agora eu falo para mim própria e falo para vocês. O que Deus fez na vida de Jó? Ele devolveu tudo, mas multiplicado. Sabe por que foi multiplicado? Satanás, ele tirou a vida de 10 filhos de Jó. Mas Deus deu mais 10 filhos para Jó. Ali, ele dobrou, foi porção dobrada. Ele recebeu e teve mais 10 filhos e os criou. Ainda viu e viveu a 4ª geração de tua família. Olha aí, igreja. Olha o que Deus fez. E olha o que Ele faz. Ele trocou de esposa? Não. Aí muita gente fala, mas ela mandou ele amaldiçoar Deus. Gente, perde um filho, você está morto. Agora perde 10. Você queria que a mulher tivesse o quê? Dando cambalhota, pulando? Ela perdeu 10 filhos um dia. Perdeu tudo num dia ao lado do marido e ainda viu o marido em estado de putrefação. Queria que ela fizesse o quê? Soltasse fogo? É carne, teve a fraqueza. Mas Deus entendeu a dor dela. Deus entendeu a fraqueza dela. Porque foi muita coisa num dia só. Tá pensando que foi cada dia da semana? Não, foi tudo num dia só. E a gente não aguenta quando uma unha quebra. Se perde o emprego, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Mas não confia em Deus. Perde alguns bens, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Não confia em Deus. Tem que confiar. Igreja, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando teve a pandemia aí, a Covid, aí foi aquela coisa, né? Muitos empregos, pessoas sendo mandadas embora, perdendo seus empregos. Então aconteceu muita coisa. E ali, eu sempre ali trabalhando com crianças, fazendo os cuidados e fazendo alguns serviços também, que eu presto serviços para fora, né? Até assim para alguns países, eu presto serviço, eu falei, pronto, com essa pandemia agora secou. Eu fiquei quietinha no meu canto, só orando ao Senhor. E falei para Deus, falei, Senhor, eu não sei como que eu vou sustentar a tua casa. Mas eu falei, eu não sei, mas o Senhor, tu sabes. Eu só falava para ele, Senhor, tu sabes. Aí as crianças não podiam vir para cá, não estavam tendo nós, não podiam vir para cá, porque por causa da pandemia, e eu fiquei, né? Fui descansar. Também estava bem cansada, também até o médico pegou e falou, você vai ficar descansada, que eu fiquei com a minha imunidade muito baixa. E precisei fazer um tratamento, né? Porque estava bem baixa mesmo, me deu fraqueza até nos ossos. Né? Então, ali eu fiquei assim, eu falei, Senhor, né? Eu falei, bom, eu vou descansar. Ixi, dormia de dia, de noite, de tarde, eita, como dormir, viu?
Mas aí eu comecei a falar, eu olhava assim, falava para Deus, aí Deus falava assim, olha na sua conta. Gente, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. A pandemia, quando a gente crê, quando a gente tem fé, olha, foi o tempo que eu mais ganhei, que eu mais fui remunerada financeiramente, foi na pandemia. Foi na pandemia. Por quê? Porque mesmo eu não trabalhando, o pessoal estava me pagando. Olha o que é Deus. Olha o que é Deus. Eu prestando serviço ali para as pessoas, eu falei, gente, mas eu não trabalhei. E daí? A senhora come, a senhora vive. Você está me entendendo? Então, é Deus. Então, eu falei, gente, foi a época que eu mais fui remunerada financeiramente, foi na pandemia. Vocês entendem? Por causa, o nome disso é fé, é acreditar, é crer. Eu não ligo, não. Se eu não tenho as coisas, se eu não tenho isso, se eu não tenho aquilo, quando é daqui a pouco Deus entra com uma providência aí, ele move o coração de alguém. E alguém se obedece e vai lá e faz. Porque aqui nós somos uma casa necessária, porque nós trabalhamos com gente nas ruas, trabalhamos em presídios, trabalhando com pessoas doentes. Nós vamos até em campo, eu já fui em campo de leproso, pessoas com sarna, gente, é um horror. Graças a Deus eu nunca peguei nada. Já lidei com tanto aidético, até tumores do rapaz no rosto dele, ele em fase terminal do soro positivo, e rompeu na minha mão. Todo mundo se afastou de mim. Nossa, você foi contaminada. Estou aqui, 2007 isso aconteceu, nós estamos em 2024, estou aqui gozando saúde. Por quê? Porque eu confio em Deus. Porque não era minhas mãos que estavam lá, era a mão dele. Você vai me entender? Então você não tem que ter medo de fazer os trabalhar nas obras de Deus. Você quer as bênçãos, mas você não quer abençoar ninguém. É fácil a gente querer ser abençoado e não abençoar os outros. Fica com essa mesquinharia, fica ali com dó de fazer as coisas. Se dá com dó de pão, fica com dó de dar o pão para alguém. Dá, porque Deus vai multiplicar o teu celeiro, vai multiplicar as suas finanças, vai te ajudar. Aqui eu faço. Tem muitas das vezes eu falo, nossa, eu não fiz comida, mas eu vou te fazer um lanche. Nossa, hoje até agora eu ainda não fiz isso, mas eu vou te fazer um lanche. Eu não dou resto, não, comida estragada, não. Já teve uma vez aqui que uma pessoa aqui da minha vizinhança mandou para nós um saco enorme de pão. O pão estava tudo encolorado. Ela ficou com dó de jogar o pão no lixo e mandou para nós para dar para o pessoal das ruas. Eu peguei um saco de pão, fui lá na porta dela, bati palma e devolvi para ela. Peguei e falei, pode ficar na tua casa, porque nós não precisamos disso aqui. Porque aqui a gente recebe e dá o melhor. Então é assim que a gente faz, a gente dá e recebe o melhor. Então nós não precisamos de resto. Mas nós comemos a migalha que vem da mesa do Senhor. Então é isso que nós fazemos, igreja. Então dê o seu melhor para Deus. Faça o seu melhor para Ele. Faz o melhor. E Ele vai te dar o melhor. Eu faço. Eu dou boas manitas, eu faço as comidas. O que eles comem é o que eu como também, eu faço. Até as pessoas que ficam aqui, que são os próprios traficantes, falam para mim. Nossa, pastora, você distribuiu aquela marmita? Eu distribuiu. Caramba, essas marmitas aí, se a gente for comprar, a gente vai gastar quase 50 conto, porque eu falei, aqui tem que ser o melhor. Porque eu sirvo o homem do melhor. Eu sou filha do dono do ouro e da prata. Então não tem que dar restinho para ninguém, não. A gente vem aqui comer, a gente vai comer da migalha que cai da mesa do Senhor. Porque não foi isso que aquela mulher em Mateus 15 fez? Ela falou, Senhor, da migalha que cai das tuas mesas, o cachorrinho come. Eita, papai. E quando ela chegou, a filha dela estava o quê? Curada. Tá? Ela não precisou do pão inteiro, mas das migalhas que vinha da mesa do Senhor. Então é isso, igreja. É o que nós temos que fazer. Nós temos que obedecer, acreditar. E Deus, Ele faz na minha e na tua vida.
Ele faz. Ele faz coisas maravilhosas. Porque quando a gente vai, a gente faz. Teve um dia também, uma noite, nós saímos para as ruas para levar comida. Leva a comida e a palavra. E, então aí eu vi assim, que passou uma viatura. Aí depois, quando foi logo mais, nós entramos ali no trecho da rua, onde tem os trabalhos de tráfego, tudo, aí eu vi que veio um homem devagarinho de bicicleta. Aí eu olhei, eu fiquei olhando, né, porque eu fiquei prestando atenção nele. Aí ele veio, parou, que nós paramos, estava com o carro, paramos. Aí começamos a fazer a distribuição e estava muito frio. Aí a gente havia feito daqueles cobertores, colocamos capuz, fizemos luvinha, aí compramos meia para dar a eles. Aí, né, aí depois eu até brinquei com eles, que aí tirou foto e eu falei para eles, ó, vocês estão parecendo um chapéuzinho vermelho, né? Falei, agora, cuidado com o lobo mal. Aí o pessoal, se ela tá bem, eu falei assim, não, agora cuidado com o lobo mal, né? Chapéuzinho vermelho. E o homem observando. Aí ele veio perto do carro e pediu uma marmita. Aí eu olhei, o homem, né? O homem não tinha necessidade, mas aí eu olhei e falei, nossa, o senhor tá tão bem, com umas roupas tão boas, pedindo, falei, não, tudo bem. Aí eu falei, né, para a pessoa que estava ao meu lado trabalhando comigo, falei, dá uma marmita a ele. Falei, quer sobremesa também? Ele falou, não. Ele também falou, cheira bem a comida, né? Aí um dos rapazes falou, ela faz o melhor para nós. A pastora cuida da gente. Então, aí o que acontece? Esse homem foi para a casa dele, eu não sei, né? Se ele foi para casa, tal, tudo que eu também até então não conheci, não sabia e não conheço. Só que Deus não deixa nada, Ele não deixa nada escondido e nada em oculto. Aí então eu subi na Antenor, lá para cima, que eu estava indo lá na Casa do Norte. Aí eu encontro um colega. Ele falou, e aí, nega, tá famosa, hein? Eu falei, eu famosa? Ele falou, tá famosa na mão da polícia. Eu falei, eita, papai, olha aí, segura ela. Eu falei, o que a polícia quer comigo? Ele também falou, não, ele mostrou para mim no celular. Ele falou, aí, dá uma olhada aqui, conhece essa comida? Conclusão, o homem que foi lá, que pegou a marmita, é policial. E ele elogiou o trabalho dentro da onde ele trabalha, lá da delegacia, sei lá, e esse colega meu, que é colega dele, ele não é policial, ele é colega desse policial, ele pegou e ele foi na casa dele e ele ainda comeu da marmita também. Ele falou, minha comida é boa. Então ele tirou foto, mostrou para os colegas dele, da repartição lá da onde ele trabalha, tudo, mas o policial. Então você vê, a gente pensa que ninguém está olhando o que nós estamos fazendo. Mas tem alguém olhando, tem alguém analisando, tem alguém verificando. Por isso que eu faço as coisas corretas, porque alguém está vendo, alguém está filmando. Então, por isso que eu não ligo. Se alguém vem falar mal de mim, vem me maldizer, tentar me caluniar, eu nem ligo, sabe por quê? Porque aquele que não dorme, não cochila, está filmando tudo, inclinado na janela do céu, aí ele manda. Aí na boca da polícia, na boca do traficante, na boca do sem-teto, na boca do campo de prostituição, lesbianismo, homossexualismo, eu sou bem vista e sou querida por eles. Então, aonde eu entro, aonde eu chego, é nas comunidades, nos setores, nos lugares. Sou bem recebida e respeitada, graças a Deus. Por quê? Porque quando eu saio, eu não deixo a porta batendo com para não dizer outra coisa, né? Porque aí você tem como voltar. O nome disso é caráter, de dignidade, pudor. E assim eu fui criada nesse berço. Amém, igreja? Então faça também, obedeça, porque quem não obedece, sacrifica. Que o Senhor, nosso Deus e Pai, nos abençoe, prospere e exalte. Tenha um domingo abençoado no nome santo de Jesus. E se Deus é por nós, igreja, quem será contra nós? Ninguém. E
fará na minha e na sua vida, porque Ele é Deus. Então, abram as suas mãos e vamos dar a bênção apostólica. Que a graça, o amor, a comunhão, a consagração e a consumação do Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam sempre em nossos corações. E todos aqueles que creem, digam amém. Beijo para vocês, igreja. Agora eu vou abrir um parênteses para poder dar um comunicado. Gente, nós estamos fazendo as inscrições para o ensino de satanologia. Então, aqueles que forem entrar no nosso canal, no link, então vocês podem pegar o número do telefone para poder fazer a inscrição. Nós só que precisamos dos dados completos para poder exercer esse ensino. Aqui isso não é curso, é um ensino de satanologia, diversos ensinos. Demonologia, como vencer a tribulação, as adversidades, muitas coisas aqui são atribuídas através de Jesus, não é através da Ilma não, que a Ilma sem Jesus não é nada. Então quem deu toda essa sabedoria e esse poder para realizar essas coisas, esses ensinos, todas as tarefas, foi o Senhor que me deu. Então eu agradeço. Não é nada vendido, não é comprado os ensinos. A única coisa, se a pessoa quer contribuir, ofertar, se doar, ou até mesmo dizimar, vem de você. Vai ser da sua vontade, não da minha. Mas não é cobrado. Porque a casa trabalha, nós trabalhamos, eu sustento a casa com o meu trabalho e com algumas ajudas de pessoas que vêm até de outros países, algumas pessoas que me ajudam, que ofertam. Está entendendo? Então, se vocês quiserem fazer, vocês fazem também. Mas o ensino não é cobrado. Amém? Que o Senhor abençoe e tenha um excelente início de semana.